Cansei de pedir desconto até no café. Clame agora pela abundância divina. Você já se flagrou pedindo desconto até no café da esquina, só para minutos depois rir sozinho do absurdo que é lutar por cada moeda? Talvez você já tenha vivido aquela situação clássica. Depois de pedir um cafezinho, abre a carteira e percebe que nem o troco vai fechar. Dá aquele friozinho, aquela vontade de sumir ou, no mínimo, de fazer um acordo com o garçom para deixar tudo anotado e sair correndo antes que percebam. A vida financeira, muitas vezes, parece uma pegadinha de mau gosto. São tantas situações cotidianas, pequenas vergonhas que a gente vai colecionando. Aquela consulta ao saldo no aplicativo, antes mesmo de encarar a fila do caixa, o malabarismo para transferir uns trocados entre contas só para não passar vergonha na hora de pagar, aquele cálculo mental rápido para ver se vai dar para pegar um salgado junto do café ou se o jeito é ir só de água mesmo. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já passou por situações parecidas ou até piores, e tudo isso tem um peso que só quem vive sente. O mais curioso é que, depois de tantos episódios desses, muita gente acaba aceitando como normal esse ciclo de aperto. A pessoa começa a achar que pedir desconto é obrigação, que a escassez faz parte da vida, que prosperidade não é para ela. Mas a verdade é que existe uma força, algo além do esforço humano, capaz de transformar não só a situação financeira, mas também a mentalidade e a própria maneira de viver. É sobre isso que vamos falar hoje, sem promessas mágicas e sem enrolação, mas com base em princípios eternos ensinados por Jesus, em sabedoria de quem já superou a escassez e também em ferramentas comprovadas pela neurociência moderna. Hoje eu quero te convidar a rir das suas histórias, a se reconhecer nessas cenas constrangedoras e, ao mesmo tempo, abrir espaço para um novo olhar sobre o dinheiro, a fé e a verdadeira prosperidade. Existe um segredo escondido nas pequenas atitudes, nas palavras que você diz sobre sua própria vida financeira e nas orações que você faz, muitas vezes, mais por desespero do que por fé. Só que ao entender o que está por trás desse ciclo, você pode virar o jogo, não apenas acumulando dinheiro, mas conquistando paz e liberdade para viver o que Deus sonhou para você. O que você vai aprender hoje vai além de dicas financeiras, vai além de frases motivacionais. Aqui você vai descobrir como alinhar sua mente, sua fé e suas ações para criar um ciclo de abundância que começa de dentro para fora. E não importa se você já tentou de tudo ou se está começando agora, a oração que vou compartilhar tem o poder de transformar seu coração e, por consequência, sua realidade. Então, fica comigo até o final. Eu prometo entregar uma dica bônus que nunca compartilhei antes neste canal, algo que pode destravar caminhos de prosperidade que você nem imagina. E prepare-se para se surpreender. Esse conteúdo é para quem quer rir, se identificar e, principalmente, tomar atitude para mudar de vida de verdade. Porque pedir desconto até no café pode ser engraçado, mas viver na escassez não precisa ser seu destino. Hoje é dia de dar o primeiro passo, com fé, humor e coragem. Quando lembro das situações que vivi e que vejo tanta gente passar, percebo que pedir desconto no café virou mais do que hábito, quase um ritual de sobrevivência. Teve uma vez, por exemplo, que fui com um amigo a uma cafeteria nova e antes mesmo de pedir, já estávamos de olho no cardápio procurando o item mais barato. Meu amigo, meio sem graça, perguntou para o atendente se tinha algum desconto especial do dia. O moço, sorrindo, respondeu: "Aqui o desconto é só no sorriso." Rimos para não chorar, mas ali ficou estampada a verdade de muitos, o medo de não dar conta até do mais básico. E olha que isso não acontece só com quem ganha pouco. Conheço pessoas que têm bons salários e, mesmo assim, vivem com aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente.
tem quem faça conta até para pedir um salgado junto do café. Eu mesmo já conferi o extrato do banco debaixo da mesa, quase escondido, só para não passar vergonha na hora de pagar. E o mais louco é como a gente aprende, desde pequeno, a encarar o dinheiro como algo sempre escasso, difícil, sofrido. Cresci ouvindo frases como dinheiro não aceita desaforo, tem que suar para merecer, ou quem muito ri, pouco tem. Essas crenças vão se enraizando e moldando nosso comportamento de adulto. Em casa, via meus pais fazendo malabarismo para pagar as contas e ainda guardar um pouco para as emergências. Quando sobrava, era motivo de festa, mas quando faltava, vinha aquela sensação de fracasso, como se prosperidade fosse privilégio de poucos. Até nas reuniões de família, as piadas giravam em torno do aperto financeiro. Esse mês só se der milagre, diziam, meio rindo, meio acreditando. O tempo foi passando e percebi que essa mentalidade é mais comum do que parece. Nas conversas com amigos, nos grupos de igreja, na fila do supermercado, o assunto se repete. Tá difícil para todo mundo. O problema é que, se não quebrarmos esse ciclo, ele se perpetua por gerações. E é aí que entra a diferença entre rir da situação e aceitar que ela seja eterna. Compartilho essas histórias porque sei que rir é uma forma de resistência, mas também porque acredito que reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a transformação. Por mais que a vida financeira seja desafiadora, existe sim uma esperança real. E ela começa quando a gente decide encarar a situação de frente, sem vergonha, mas com disposição para mudar. Por que repetimos a escassez? Quando olho para nossa relação com o dinheiro, percebo que mais do que uma questão de matemática, existe um padrão invisível, quase como um roteiro já escrito. Esse roteiro é alimentado por crenças que absorvemos sem perceber, principalmente em ambientes de fé ou em conversas cotidianas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: dinheiro não traz felicidade? Ou, é melhor ser pobre e honesto do que rico e corrupto? São frases repetidas de geração em geração, frases que colam na alma e vão guiando nossas escolhas sem que a gente note. No fundo, elas criam um senso de conformismo, quase como se desejar prosperidade fosse um pecado ou uma ameaça à nossa integridade. Por trás dessas crenças, existe uma ideia de que Deus recompensa apenas com coisas espirituais e que qualquer bênção material é motivo de desconfiança. Isso faz com que muitos cristãos vivam divididos, acreditando que precisam escolher entre espiritualidade e prosperidade, como se uma anulasse a outra. Mas o próprio Jesus ensinou sobre o valor das pequenas coisas, sobre multiplicar talentos, sobre cuidar dos recursos recebidos. Ele nunca glorificou a escassez. Pelo contrário, ensinou a pedir com fé, a esperar grandes coisas e a repartir com generosidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa não é uma promessa apenas para o céu, mas para agora, para a vida real, para o seu dia a dia. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é perigoso, que só os ricos têm problemas, é natural carregar certo medo de prosperar. Às vezes, sem perceber, a pessoa começa a se sabotar, a recusar oportunidades, a se conformar com pouco, tudo para não se sentir menos espiritual. Só que prosperidade, no conceito original, é ter o suficiente para viver bem e abençoar outras pessoas. É ser livre do medo do amanhã, poder investir nos próprios sonhos e também contribuir para os sonhos de outros. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que prosperaram com propósito. José do Egito, que administrou riquezas em tempos de crise. Salomão, cuja sabedoria trouxe prosperidade para uma nação inteira. A viúva de Sarepta, que viu o pouco se multiplicar quando agiu em fé. Essas histórias não falam apenas de riqueza material, mas de mentalidade, coragem, fé ativa. O segredo é entender que prosperidade começa dentro,
com a renovação da mente e o alinhamento dos desejos ao propósito de Deus. Enquanto não questionamos essas crenças antigas, continuamos presos ao ciclo de escassez. Por isso, reconhecer o que está por trás das frases prontas é o início da libertação. Prosperidade não precisa ser tabu, não precisa ser vergonha. Quando se entende que é possível unir fé, propósito e inteligência financeira, tudo muda. E é sobre essa transformação que a gente vai seguir falando, unindo sabedoria espiritual, ensinamentos de Jesus e práticas concretas para romper de vez o ciclo da escassez. O que a neurociência revela sobre nossas decisões financeiras. A maioria das pessoas acredita que suas dificuldades financeiras são resultado apenas de fatores externos: renda baixa, oportunidades escassas, crises econômicas ou decisões mal calculadas. Mas, ao analisar mais profundamente, a neurociência revela que as raízes dos nossos comportamentos em relação ao dinheiro são muito mais complexas e, muitas vezes, inconscientes. Desde cedo, o cérebro é moldado por experiências, emoções e crenças absorvidas no convívio familiar, escolar e religioso. Cada situação de escassez, cada preocupação dos pais expressa na frente da criança, cada frase negativa sobre dinheiro vai construindo trilhas neurológicas chamadas de circuitos neurais, que influenciam diretamente como reagimos ao longo da vida diante de qualquer desafio financeiro. Imagine o cérebro como uma floresta repleta de caminhos. Quanto mais vezes um caminho é percorrido, ou seja, quanto mais uma ideia é repetida e reforçada, mais largo e fácil de ser acessado ele se torna. Se, por exemplo, você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, que quem enriquece não vai para o céu, ou todo rico é ganancioso, essas frases se transformam em caminhos largos no seu cérebro. Assim, diante de qualquer possibilidade de prosperar, abrir um negócio, investir ou receber uma promoção, automaticamente você é levado, sem perceber, a sentir medo, insegurança ou até culpa. Não é falta de vontade ou de inteligência. É o cérebro operando no modo automático, economizando energia ao repetir aquilo que aprendeu por repetição emocional. Esses padrões são tão poderosos que muitas vezes sabotam o sucesso mesmo quando as oportunidades aparecem. A autossabotagem financeira, tão comum e pouco falada, nasce de circuitos neurais programados para autoproteção. O cérebro, sempre buscando evitar dor e risco, associa a prosperidade a possíveis problemas: inveja, rejeição, perda de controle, medo de se distanciar da comunidade. Com isso, você pode deixar de aproveitar uma chance real de crescimento só para não sair da zona de conforto mental. Por trás das decisões aparentemente racionais estão emoções profundas e mecanismos inconscientes ditando cada passo. Por outro lado, a neurociência traz uma notícia libertadora. Esses caminhos não são definitivos. O cérebro humano possui uma característica chamada neuroplasticidade, a capacidade de se transformar, criar novas conexões e até abandonar trilhas antigas para adotar comportamentos mais saudáveis e produtivos. Cada novo pensamento, cada prática intencional de gratidão, generosidade, confiança, cada frase positiva, cada oração, age como uma espécie de pá, abrindo novas trilhas na floresta cerebral. Aos poucos, aquilo que era natural, sentir ansiedade ao falar de dinheiro, recusar oportunidades, viver no automático da escassez, pode dar lugar a um novo padrão: esperança, criatividade, visão de longo prazo e coragem para agir diferente. A mudança começa pela consciência. Quando você reconhece que está repetindo velhos padrões, percebe pensamentos automáticos negativos: isso não é para mim, eu nunca vou sair do vermelho, sempre falta no final do mês. É como acender uma lanterna na floresta escura dos hábitos mentais.
O passo seguinte é questionar esses pensamentos, confrontá-los com novas verdades, com exemplos reais de pessoas que prosperaram com ética e fé, com frases e orações que constroem segurança interior. A fé nesse processo é muito mais do que consolo. É combustível para mudar o cérebro. Práticas como oração, meditação, leitura de textos inspiradores têm efeito comprovado na ativação de áreas cerebrais ligadas à autoconfiança, tomada de decisão, autorregulação emocional e busca de soluções. Outro ponto fundamental é entender como as emoções comandam decisões financeiras sem que a razão perceba. Estudos mostram que, em situações de ansiedade, escassez ou medo, o cérebro ativa áreas primitivas, como a amígdala, que responde por impulsos de fuga ou luta. Assim, uma pessoa pode gastar compulsivamente para aliviar a tensão, evitar olhar extratos bancários por medo de encarar a realidade, ou tomar decisões precipitadas só para não se sentir impotente. Saber disso permite adotar estratégias mais inteligentes, como pausar antes de tomar decisões, buscar apoio emocional e espiritual e praticar o autodiálogo positivo. A ciência também mostra que sentimentos de gratidão e generosidade alteram o funcionamento do cérebro, liberando neurotransmissores como dopamina e serotonina, responsáveis pelo bem-estar e pelo senso de satisfação. Ou seja, quanto mais você exercita a gratidão, mesmo nas pequenas coisas, mais seu cérebro se prepara para reconhecer oportunidades, manter o foco no que funciona e buscar caminhos criativos para superar desafios. Práticas simples, como agradecer pelo dinheiro recebido, abençoar cada pagamento feito, mentalizar frases de abundância, são exercícios que constroem uma mentalidade próspera e resiliente. É fundamental reconhecer que a transformação de padrões cerebrais não acontece do dia para a noite. Ela exige prática diária, intenção clara e um ambiente que favoreça o crescimento. Por isso, a comunidade, o testemunho de outras pessoas que venceram ciclos de escassez, a oração coletiva, tudo isso potencializa as novas trilhas cerebrais. Cada vez que você ouve uma história de superação, cada vez que declara uma nova verdade sobre suas finanças, está regando os caminhos da prosperidade em seu cérebro. Em resumo, a neurociência confirma o que a espiritualidade já ensinava. Renovar a mente é possível e é o caminho para romper qualquer ciclo limitante, inclusive na vida financeira. Não se trata de negar dificuldades, mas de aprender a responder de maneira mais criativa, corajosa e esperançosa a cada desafio. Seu cérebro foi criado para evoluir, se adaptar e, acima de tudo, se abrir para o novo. Não permita que padrões antigos ditem o seu futuro. Escolha, a partir de hoje, plantar novos pensamentos, experimentar pequenas atitudes de confiança e, com fé, construir uma vida onde a abundância é natural, saudável e totalmente possível. Desconstruindo o mito. Riqueza x espiritualidade. A ideia de que riqueza e espiritualidade não podem caminhar juntas está entre as crenças mais profundas e silenciosas que habitam o imaginário coletivo de quem cresceu ouvindo que dinheiro é a raiz de todos os males. Por trás dessa frase, que muitas vezes é repetida fora de contexto, existe uma distorção histórica e até cultural sobre o verdadeiro papel dos recursos materiais na vida de quem tem fé. Por séculos, comunidades religiosas valorizaram a simplicidade e a renúncia material como provas de santidade, criando uma espécie de abismo entre quem busca crescer financeiramente e quem deseja uma vida alinhada com Deus. Esse abismo, na prática, aprisiona corações e mentes, gerando culpa, medo de prosperar e uma sensação constante de inadequação. No entanto, um olhar mais atento às Escrituras e à própria vida de grandes personagens bíblicos revela outra realidade.
Jesus jamais ensinou a glorificação da pobreza como projeto de vida, nem sugeriu que o dinheiro por si só fosse maldito. O que ele condenou foi a idolatria, a entrega do coração aos bens, o apego que faz da riqueza um fim em si mesma, capaz de substituir o lugar de Deus na existência humana. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa afirmação resume a questão central. O problema não está nos recursos, mas no que fazemos deles, em como lidamos com o que recebemos e como isso afeta nosso caráter e nosso propósito. Personagens como Abraão, José do Egito, Davi e Salomão experimentaram períodos de grande prosperidade material, sem perder a comunhão com Deus. José, por exemplo, foi colocado como gestor das maiores riquezas do Egito e, mesmo assim, manteve-se íntegro, usando sua posição para salvar uma nação inteira da fome. Salomão, conhecido por sua sabedoria, atraiu riquezas porque colocou Deus e o propósito acima dos próprios interesses. O segredo desses homens não era a busca desenfreada por acúmulo, mas a consciência de que toda riqueza deveria ser canal de bênção, instrumento para servir, proteger e ampliar o bem. O mito de que desejar prosperidade é sinônimo de ganância nasce muitas vezes do medo do desvio, do receio de que o sucesso financeiro possa corromper a alma. No entanto, o que corrompe de fato não é o dinheiro, mas o vazio existencial, a falta de princípios, a ausência de propósito claro. Alguém que prospera sem valores sólidos pode se perder, mas quem alinha coração, fé e inteligência financeira transforma recursos em ferramentas de impacto positivo, tanto na própria família quanto em toda a comunidade. Jesus não criticou o jovem rico por ser próspero, mas por não conseguir abrir mão do apego aos bens e responder ao chamado para um propósito maior. Muitos cristãos sinceros acabam limitando seu próprio potencial por receio de desagradar a Deus, alimentando uma postura de autossabotagem. Ao surgir uma oportunidade de crescimento, vem o medo inconsciente. Será que mereço? Será que não vou me perder? O que os outros vão pensar? Essa trava emocional é alimentada por pregações mal compreendidas, experiências familiares de escassez e até comparações com modelos de fé ascética que não se aplicam a todos. O resultado é uma vida aquém do potencial, uma espiritualidade empobrecida, muitas vezes marcada por sacrifício contínuo, sem a alegria da colheita. A verdadeira prosperidade bíblica é equilibrada, trabalha o contentamento. Paulo diz que aprendeu a viver com pouco e com muito, mas nunca estimula o conformismo. Contentamento não é se resignar diante da falta, mas cultivar paz e gratidão enquanto se cresce, empreende, conquista e reparte. Prosperar é ter liberdade para suprir necessidades, investir nos próprios sonhos, ajudar o próximo, financiar causas nobres e deixar um legado de integridade. A abundância, quando vem acompanhada de sabedoria e generosidade, multiplica bênçãos por onde passa. Outra distorção recorrente é associar riqueza à frieza espiritual, como se dinheiro afastasse automaticamente da fé. No entanto, experiências práticas mostram que quem prospera com propósito pode ser ainda mais sensível à voz de Deus, pois passa a administrar recursos como um mordomo fiel, atento ao impacto que causa na vida de outros. Missões, projetos sociais, iniciativas de justiça e compaixão dependem de recursos bem geridos, e pessoas maduras na fé que compreendem esse princípio são capazes de transformar cidades, levantar famílias, mudar histórias inteiras. É preciso também desconstruir o medo de falar sobre dinheiro no ambiente espiritual. O silêncio sobre o tema gera confusão, tabus e até manipulação. Falar sobre prosperidade à luz da palavra, com ética e equilíbrio, liberta e capacita pessoas para serem protagonistas do próprio destino, sem culpa e sem arrogância.
O dinheiro deixa de ser um fantasma ou uma obsessão e passa a ser reconhecido como aquilo que sempre foi: meio, não fim, ferramenta, não ídolo, bênção, não prisão. No fim das contas, riqueza e espiritualidade não apenas podem andar juntas, elas precisam caminhar juntas para que o crescimento material não seja vazio, nem a busca espiritual se torne uma fuga da responsabilidade. Quem entende que Deus deseja prosperidade para seus filhos, compreende que essa prosperidade não é individualista, mas coletiva, relacional, missionária. O ciclo da abundância se multiplica quando quem recebe reparte, quando quem conquista ensina, quando quem vence puxa outros para cima. A bênção nunca para em quem tem visão, sempre transborda para a vida de outros. Que a sua jornada com as finanças seja leve, transparente e cheia de significado. Que sua prosperidade seja reflexo da sua espiritualidade. E que cada recurso que chegar às suas mãos sirva para revelar amor, justiça, compaixão e propósito. E que o velho mito de que não é possível conciliar dinheiro e fé seja finalmente superado, para que uma nova geração viva e ensine que é possível sim prosperar com consciência, humildade e uma alegria que só quem conhece a verdadeira fonte pode experimentar. Oração da abundância. Agora é hora de sair do discurso e experimentar na prática o poder de uma oração guiada para a abundância. Respire fundo e encontre um lugar tranquilo, nem que seja por alguns instantes. Feche os olhos, solte o peso dos pensamentos e abra o coração, porque a transformação verdadeira começa com disposição para receber. Não se trata de repetir palavras vazias, mas de se conectar com a fonte de toda a provisão. Imagine-se diante de Deus, reconhecendo sua limitação, mas também sua esperança. Comece agradecendo. Obrigado, Senhor, por tudo o que já tenho, mesmo que pareça pouco. A gratidão é o solo onde a abundância cresce. Agora, confesse em voz alta tudo aquilo que carrega como medo, preocupação ou vergonha sobre dinheiro. Diga sem filtro, coloque para fora. Eu reconheço minhas limitações, reconheço minhas falhas e todos os sentimentos negativos que o dinheiro já me causou. Mas escolho não ser mais escravo disso. Fale com verdade, porque Deus se importa mais com autenticidade do que com frases bonitas. Chegou a hora de declarar: eu creio que a prosperidade faz parte dos planos de Deus para minha vida. Creio que posso viver uma nova história financeira, livre do peso da escassez, da culpa, do medo do amanhã. Sinta a diferença enquanto essas palavras ecoam por dentro. Afirme: eu libero toda a mentalidade de escassez e assumo a identidade de filho da abundância divina. Minha mente se abre para novas ideias, meus olhos veem oportunidades, minhas mãos se tornam canais de bênção para outros. Peça: Senhor, guia meus passos, dá-me sabedoria para administrar cada centavo e coragem para tomar decisões que gerem frutos. Abre portas, cria caminhos, surpreende meu coração. Que eu não tema o futuro, mas confie na provisão diária que vem de Ti. Fique alguns segundos em silêncio, sentindo o peso das preocupações indo embora e um novo ânimo surgindo. Deixe a presença de Deus preencher o espaço, renovar pensamentos, curar memórias ligadas à falta e restaurar sua confiança. Para encerrar, agradeça novamente já como quem crê. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje vivo debaixo da abundância, com propósito, alegria e generosidade. Sinta a diferença. Sinta-se livre. Se quiser, repita essa oração todos os dias, até que sua mente e seu coração estejam plenamente alinhados com o ciclo de prosperidade que começa em Deus. Ritual do dia a dia para mudar padrões. Chegou o momento de tornar essa transformação um hábito prático, algo que se encaixa na sua rotina e não depende de grandes mudanças externas.
O segredo dos verdadeiros ciclos de prosperidade está na constância de pequenas atitudes, na disposição diária de treinar a mente para enxergar oportunidades, onde antes só via obstáculos. A primeira sugestão é que a cada vez que você receber dinheiro, seja salário, troco ou até mesmo uma oferta inesperada, pare por um instante e agradeça. Diga mentalmente: eu reconheço a abundância divina fluindo na minha vida. Não importa o valor, o importante é criar um novo padrão de percepção. Esse simples gesto ativa seu cérebro para a gratidão. E a neurociência já provou que pessoas gratas têm mais clareza para tomar decisões, mais criatividade para solucionar problemas e uma postura mais otimista diante dos desafios. Outra atitude prática é abençoar cada compra feita, mesmo as mais simples. Ao tomar um café, ao passar no mercado ou ao pagar uma conta, faça uma breve oração, pedindo sabedoria para usar bem aquele recurso e que ele se multiplique. Isso tira o foco da escassez e coloca a mente na expectativa da provisão. Se você tem filhos ou convive com crianças, ensine-os a participar desse ritual, mostrando que dinheiro não é fonte de medo, mas de possibilidades e bênçãos. Crie também o hábito de mentalizar uma frase de poder sempre que se sentir pressionado por contas, dívidas ou notícias negativas sobre a economia. Uma sugestão é: eu sou filho da abundância divina. Eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Repita até sentir que a ansiedade cede lugar à confiança. Esse exercício, embora simples, vai reprogramando os circuitos do cérebro, rompendo com anos de pensamentos limitantes. Se quiser ir além, escreva diariamente 3 coisas pelas quais é grato em relação ao dinheiro, mesmo que ainda não seja o ideal. Pode ser o café que conseguiu pagar hoje, a conta quitada, o troco recebido, a ideia que surgiu para aumentar a renda. A prática da gratidão e da mentalização positiva faz parte da rotina dos que prosperam de verdade. E não é por acaso. É o caminho para que novas portas se abram, primeiro dentro de você e depois na vida real. E aqui vai um desafio. Hoje, ao se deparar com qualquer situação de aperto ou limitação, pare, respire fundo e diga: eu sou filho da abundância divina. Faça isso com intenção, sem pressa, e perceba a mudança na sua postura. O novo ciclo começa quando você decide agir diferente, mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado. O segredo está na constância, na fé e na coragem de escolher a abundância todos os dias. Esse caminho de transformação financeira e espiritual ganha ainda mais força quando é vivido em comunidade, com pessoas que se apoiam, compartilham histórias reais e celebram pequenas vitórias juntos. Por isso, quero te convidar a participar de uma corrente de esperança e testemunho. Relembre alguma situação engraçada ou inusitada que você já viveu por causa do aperto financeiro. Seja aquela história de pedir desconto em tudo, aquela gafe na fila do banco, a compra que virou piada entre os amigos ou a criatividade para fazer render até o último centavo do mês. Escreva nos comentários deste vídeo a sua experiência, sem medo de ser julgado. O espaço aqui é para aprendizado, crescimento e inspiração mútua. Ao expor suas histórias, você não só alivia o próprio coração, como também encoraja quem está do outro lado da tela. Muitas vezes é a identificação com a dor e a superação do outro que nos dá ânimo para acreditar que também é possível mudar. Se você já viveu um milagre financeiro depois de uma oração, uma virada inesperada, uma porta que se abriu quando tudo parecia fechado, compartilhe esse testemunho. Não subestime o poder de uma história. Ela pode ser a resposta que alguém precisa hoje para não desistir.
Aproveite para marcar aquele amigo ou familiar que vive dizendo que está sempre no sufoco, que já virou meme no grupo de WhatsApp pela criatividade para economizar, ou que precisa de uma palavra de esperança. Convide essa pessoa para assistir ao vídeo, fazer a oração e se juntar a esse movimento de renovação mental e espiritual. O canal Oração que Move Céus é feito por pessoas comuns, reais, que escolheram buscar uma vida financeira saudável sem abrir mão da fé. Ninguém aqui é perfeito, ninguém tem tudo resolvido, mas cada passo dado em direção à abundância é motivo de celebração. Sua participação é valiosa, seu testemunho pode impactar vidas e sua generosidade ao compartilhar esperança pode abrir novas portas para você e para muitos outros. Tudo aquilo que parecia impossível pode se tornar realidade quando você decide olhar para si mesmo com compaixão, coragem e fé. A jornada para uma vida financeira saudável e abundante não depende apenas de planilhas ou técnicas, mas de uma transformação que começa no coração e se manifesta nas atitudes diárias. Ao romper com crenças antigas, ao escolher uma mentalidade de gratidão e abundância, você abre espaço para o novo, para o crescimento, para milagres que antes pareciam distantes. Cada história de superação, cada mudança de padrão, cada pequeno passo em direção à confiança no cuidado divino reforça que prosperidade não é privilégio de poucos, mas um convite para todos que ousam acreditar e agir. Que você se lembre todos os dias de quem é, do potencial que carrega e do propósito que existe até mesmo nos detalhes mais simples da rotina. Que as batalhas financeiras não sejam motivo de vergonha, mas um terreno fértil para desenvolver fé madura, criatividade e esperança renovada. Há um ciclo novo disponível, uma nova história pronta para ser vivida. E tudo começa com a decisão de não aceitar menos do que Deus sonhou para você. Que a abundância seja seu novo normal, que a paz seja constante e que a generosidade transforme não só sua vida, mas também a daqueles que cruzarem o seu caminho.